Olá pessoal, boa noite. Eu sou o Dr. Ademar, da Bariatric Clean. Trabalho com a parte da endoscopia, principalmente a endoscopia bariátrica, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre o papel do balão no emagrecimento. Estou aqui, no meu lado está a doutora Samantha, a nossa nutricionista. Vou passar aqui para a Samantha dar um oi. Olá, eu sou Samantha Sussenbach, sou nutricionista, com ênfase em cirurgia bariátrica, balão, fiz meu mestrado e meu doutorado na PUC e venho aqui para discutir um pouquinho com vocês essa nossa pauta de hoje. E vou passar aqui para o nosso anestesista, para o Caio. Aqui à direita então está o Dr. Caio, nosso anestesista, que acompanha os prés e os pós dos balões. Oi gente, boa noite, tudo bem? Eu sou Caio, sou parte da equipe Actum, que anestesia para o pessoal da Bariatric Clean. Participo principalmente ali das endoscopias, fiz minha formação na UFSC, a residência aqui no Hospital de Clínicas, meus colegas também são do Clínicas, e a gente está presente ali em todos os momentos, na endoscopia pré-bariátrica, na endoscopia pós-bariátrica, na colocação do balão. Vai ser bem interessante, se vocês tiverem dúvida, que a anestesia é um assunto muito recorrente, assim, podem deixar que a gente vai estar respondendo nesse tempo aí. Muito obrigado, gente. É verdade, né, Caio? A gente faz toda a parte da endoscopia, né? Principalmente o Caio, que anestesia para mim, mas também os outros integrantes da Actum fazem anestesia dos pacientes da clínica. E a gente tem muito carinho lá e muita experiência, né, Caio, para fazer as endoscopias dos nossos pacientes. Mas voltando ao nosso assunto, né, é o papel do balão no emagrecimento. Então, como todos sabem, o balão é uma ferramenta, né, que vai dentro do estômago. Ele entra vaziozinho e lá dentro a gente insufla de 450 a 650 ml num primeiro momento. E esse balão, por vários mecanismos, vai ajudar o paciente na perda de peso. Obviamente, esse paciente tem que começar com uma dieta já pré-colocação e depois a gente vai melhorando ou adequando a dieta, né, no decorrer do tempo. Essa dieta é orquestrada toda pela nossa nutricionista, a doutora Samantha, que é membro da nossa clínica. Eu vou passar para ela aqui para ela falar um pouquinho da dieta pré do balão. Por favor, Samantha. Como todos sabem, né, qualquer processo para mudar peso, a gente necessita fazer uma reorganização na tua rotina, na tua conduta. Para colocar o balão, isso não pode ser diferente. Nós precisamos que o paciente mude hábitos, mude a rotina, para que ele possa colher os melhores resultados. Com muita frequência, os pacientes chegam preocupados, né, em saber se vão ter que deixar de comer tal coisa, deixar de fazer tal coisa. E eu sempre digo, o mais importante é ter uma dieta equilibrada, estável e que essa mudança ocorra. Por quê? Porque tu vai ter essa ferramenta ali dentro a teu favor durante 6, 9, 12 meses, mas depois, quando nós retirarmos ele, nós precisamos ter reeducado, ter mudado os hábitos para poder sustentar esses resultados, não é? Verdade. Exatamente, né, Samantha? O balão, ele é um bom empurrão, mas para aquele paciente ele se adeque a uma alimentação saudável e atividade física adequada para poder manter a perda de peso que ele conseguiu naquele período com o balão. Então, o balão vai ficar de 6 a 12 meses, dependendo do tipo e dependendo do fabricante do balão, ele vai ficar esse período. E nesse período, o período principal de perda de peso são os 4 primeiros meses, e depois entra numa fase de manutenção. Nessa fase, o paciente já tem que começar a se adequar na questão de alimentação e atividade física para poder manter isso. Isso a gente vê bastante lá, né, Caio? Tanto no pré-colocação e no pós-colocação, né? Essa questão do paciente que conseguiu manter, né, e teve sucesso, né, Caio? Tu fala alguma coisa para nós aí sobre esses pacientes que tem visto lá na perda? Bom, primeiramente eu queria esclarecer que a anestesia é mistificada, assim, nossa, vai ser uma coisa super complexa.
E realmente, a gente tem todo o cuidado e nós somos especialistas com essa anestesia de cirurgia bariátrica e da endoscopia para paciente que tá acima do peso, né? Então, o paciente, ele vem e nós temos todo o carinho ali de acolher esse paciente, né? De vir que é um paciente nosso, é um paciente especial. E a parte ali da colocação do balão, ela é uma endoscopia bem tranquila, como se fosse um procedimento de endoscopia, sedação. Um pouco mais profunda que eu falo, né? E a gente acompanha depois na retirada do balão com um grande sucesso, assim, né? Na retirada a gente tem uma anestesia diferente, que é em ambiente hospitalar ali, com o paciente realizando a intubação orotraqueal para retirar. E a gente vê que os pacientes realmente perdem muito peso, né? Então, é super válida a tentativa, a gente tem um sucesso grande e o paciente emagrecendo e fica com a autoestima totalmente diferente, né? É muito legal de ver, assim, acompanhar esses pacientes. Não sei se tem mais alguma coisa que... E é isso, assim, gente. Se tiverem dúvidas da anestesia... A dieta, que eu acho muito válido. Assim como em qualquer processo de reeducação alimentar, a mudança comportamental vai fazer diferença em virtude do que tu falou, assim, que o paciente vai ficar muito satisfeito, vai ver que valeu a pena, porque no início nada é fácil. Tem os dias que são difíceis, a gente tem pacientes que ficam mais enjoados, tem pacientes que têm mais dificuldade de adaptação, mas como qualquer procedimento, como qualquer dieta, se tu vai fazer uma dieta low carb extremamente restrita, os pacientes também sentem as primeiras 48 horas um pouco de dificuldade, um pouco de fraqueza, cansaço, isso é normal. Eu sempre ressalto, a mudança vai vir e eu digo assim, é um combo, é um tripé, porque como o Ademar falou, vem a reeducação, vem a atividade física, vem a mudança comportamental. E aí nós vamos conseguir colher os melhores resultados. E eu tenho certeza, eu nunca ouvi falar, nesses 13 anos que eu tô numa área bem específica, assim, de balão, de bariátrica, que os pacientes dizem que vale a pena, porque são ferramentas que auxiliam quando a gente não quer fazer uso só de medicação, por exemplo, né? É uma ferramenta... ela não é tão agressiva, eu acho. Ela não vai mexer tanto na questão mental. Eu acho que mexe ali na questão mais mecânica, de saciedade. Então, acho que nós temos um grande diferencial nessa questão, né? Aqui eu tava dando uma olhadinha nas perguntas, tá? O Dr. Rafael me perguntou se o paciente precisa ficar internado. Não, o paciente não precisa ficar internado. O procedimento é ambulatorial. Ele chega no hospital que a gente faz, né? Que é na PUC, no Divina, principalmente, chega com meia hora de antecedência, faz o procedimento, que leva mais ou menos uns 30, 40 minutos, e mais uma horinha de recuperação e está liberado para ir para casa, né? Também me questionaram aqui da questão da anestesia. Qual que é a diferença da anestesia do implante e anestesia do explante do balão? Aí eu vou responder. A diferença básica é que no implante a gente tem uma endoscopia normal, que a gente vai colocar um balão desinsuflado e a gente vai insuflar posteriormente. Então, o paciente em ventilação espontânea, que é como a gente faz uma endoscopia normal, ele não tem nenhum risco grande. A gente vai ter feito a dieta ali pré-colocação de balão para o estômago estar bem vaziozinho e minimizar totalmente esses riscos, mas a gente pode fazer com uma sedação leve a profunda, né? Então a gente faz uma dose um pouquinho maior do que na endoscopia normal para não ter desconforto, né? O paciente não acorda em hipótese alguma, a gente fica ali do lado monitorizando o paciente, vendo sinais vitais, vendo se está tudo bem com ele. E terminou a colocação do balão, a gente coloca ali o líquido, que é o azul de metileno, os 450, 650 ml que o Dr. Ademar falou com azul de metileno. A gente para a infusão da anestesia e o paciente acorda. É questão de 5 minutos, o paciente já desperta, ainda sonolento, e depois vai para a sala de recuperação se recuperar. Também é importante falar que a gente já faz na veia alguns remédios para esse desconforto, que ele vai acontecer, o paciente vai colocar ali o balão, ele é esperado que o paciente tenha um pouco de peso, né? Então a gente já de largada no hospital, na veia, fazer esses remédios mais potentes para o paciente já sair com uma analgesia boa. Na retirada do balão, eu preciso de uma anestesia geral. Por quê?
Porque o balão, mesmo que ele saia já desinsuflado, ele pode ter um conteúdo, ele faz a estase gástrica ali. Então, para dar uma segurança para o paciente, para a gente conseguir liberar ele em regime ambulatorial, eu e o Ademar, a gente combinou e se sente muito mais seguro. 100% dos pacientes a gente faz entubado, por uma segurança. Justamente porque, às vezes, não compensa a gente fazer uma sedação e perder a segurança. Então, como a gente é desse pressuposto de segurança máxima, a intubação e em regime hospitalar é a forma mais segura, tá? Não há necessidade de internação, mas igual a gente faz em ambiente hospitalar, por justamente dispor ali de um carrinho de anestesia melhor, de ter todo o equipamento e suporte do hospital, caso seja necessário. Graças a Deus nunca precisou, mas a gente fazendo um hospital dá segurança e eu consigo dizer para o paciente que a anestesia é sim muito segura, tanto para retirada quanto para colocação. Então, essas são as diferenças. Na retirada, eu faço mais anestesia, porque é anestesia geral, e mantenho a anestesia enquanto ele está fazendo a desinsuflação do balão, ali a retirada do líquido, tá? Então, passa o corpo estranho ali, que é o balão, e para justamente, como passa ali próximo das cordas vocais, eu preciso ter esse tubo trancando ali as cordas vocais com o ar passando, para justamente não ir nada de líquido ali para a parte dos pulmões, né? Então é uma segurança e eu me sinto muito tranquilo de dizer que a gente tem uma segurança excelente. Então é muito, muito tranquilo, assim. O paciente pergunta, tem risco? Falo, os riscos são muito, muito baixos, né? Por justamente todo esse cuidado que a gente tem, especial com o paciente, e a gente já tem uma casuística grande com os balões, né, Ademar? Não, sim, a gente, graças a Deus, temos passado bastante balões e temos tido bons resultados, né, Caio? Dá pra gente notar, tanto quando o paciente chega, quando o paciente vem para retirar. Então, esses pacientes querem, doutor, eu não quero tirar agora. Não, tem que tirar no período combinado, né? Mas existem pacientes que querem ficar um pouco mais com o balão, tem um pouco de medo de voltar a ganhar peso, caso retirem. Mas isso não vai ser uma verdade, porque o paciente já se adaptou, né, àquele hábito de vida saudável, e a grande tendência é manter. Quanto tempo para retomar as atividades? Quanto tempo para retomar as atividades? Então, assim, só voltando dos efeitos colaterais, né, que o paciente vai ter com o balão, minha experiência é que 100% dos pacientes vão ter algum efeito colateral. Geralmente são leves, tá? Normalmente são leves. Então, tudo contornável com medicamento e hidratação oral em casa. Esses efeitos incluem um pouquinho de dor abdominal, refluxo, náusea, né? E eventualmente até vômitos. Então, assim que melhorar esses sintomas, que geralmente duram de 4 a 5 dias, o paciente já está liberado para fazer atividades leves, como caminhadas, né? É bom sempre ter um acompanhante, porque passe mal, né, nessa caminhada, ou tem uma hipoglicemia. Então, tudo que seja leve, depois que passar esses sintomas, ok, por pelo menos uma semana. Quando o paciente se sentir mais seguro, se ele tiver uma esteira ou uma bicicleta ergométrica dentro de casa, melhor, porque daí faz tudo dentro de casa. Até porque esse prazo tem um pouco a ver com a evolução da dieta. Porque o que acontece? Que eu tenho aqui as perguntas que estão me fazendo, né? A dieta, ela costuma, nos primeiros 7 dias, eu avalio muito, muito particular, assim, conforme o paciente, eu dou meu telefone, eu combino. Eu digo assim, nos primeiros 7 dias, vamos numa dieta mais líquida, mais restrita, pra gente poder ir se adaptando. E à medida que o paciente vai evoluindo, eu consigo evoluir isso para pastoso, para depois, assim, perto de 20 e poucos dias, perto de um mês, eu já tá evoluindo para uma mastigação completa, normal, entende? Então, tem algumas coisas que se assemelham muito à bariátrica, mas, claro que o quadro no balão é um pouquinho mais rápido. Eu consigo evoluir mais rápido em virtude de não ter ali o corte, de não ter o grampeamento, então muda um pouquinho. Nós tivemos também uma pergunta em relação, que também já é para mim, em relação a IMC. O que acontece? Muitas vezes o paciente que chega de balão para nós é um paciente que poderia fazer o bypass, mas que ele tem medo ou ele não quer, ele ainda não se considera no fim da linha do trem, como eu digo assim, para fazer a bariátrica.
E aí opta como balão, como um recurso para futuramente, quem sabe, se eu quiser, eu tenho outra alternativa. Então, nós temos pacientes com 28, 29, 30, tem pacientes com 35 que eu faria bariátrica, mas a gente sempre respeita a vontade do nosso paciente, né? Porque a pessoa, acima de tudo, tem que estar muito preparada para todo e qualquer procedimento, né? Com certeza. E inclusive pro balão, né? É claro que a gente aqui na clínica, a gente trabalha com todas as esferas de tratamento, tanto tratamento clínico, tratamento com medicamento, tratamento endoscópico e tratamento cirúrgico. Então, todas as formas de tratamento da obesidade a nossa clínica contempla. Então, a gente procura compartimentar também, né? Os IMCs, principalmente, que a gente indica, né? Que é o índice de massa corporal, é o peso dividido por altura ao quadrado. Peso em quilogramas e altura em metros quadrados, né? Então, isso aí vai em metros, né? Aí vai dar metros quadrados a conta, né? Então, acima de 27 no Brasil já é autorizado a colocação do balão. E a gente tem um ponto de corte, né, que geralmente é 35. Por quê? Porque acima de 35, o paciente com comorbidade, ele já tem uma indicação clara de cirurgia bariátrica. Então, quando o paciente já tem acima de 35 e tem alguma comorbidade, eu já encaminho para o meu colega, para o Dr. Rafael, que é meu sócio aqui na clínica, um amigo pessoal, e ele já avalia se esse paciente deve fazer a cirurgia ou, eventualmente, até voltar para o balão. Tá? Outra pergunta que teve ali, que foi interessante. O que é esperado? O esperado, né? O que você espera? Claro que cada paciente vai reagir diferente, né? Mas existe um estudo com quase 42 mil pacientes, estudo brasileiro, que colocaram no balão, tá? E chegaram a um resultado de média de 18%. Sendo 3 para cima e 3 para baixo no desvio padrão, né? Então, vamos dizer que vai de 15% a 21% de diminuição do peso total, né? Isso que é o esperado. Mas claro que isso a gente está falando de grandes números, né? Então, aqui na clínica a gente individualiza, cada paciente é um paciente, como a doutora Samantha falou, a gente procura dar toda a assistência, dar o telefone, qualquer intercorrência, né? Qualquer problema, qualquer dor que tenha, a gente se mobiliza e costuma rever aquilo o mais imediato possível, né? Então, essa também é um diferencial nosso aqui, pelo menos. Acredito que todos que trabalham com balão façam isso, mas nós fazemos questão de ter essa proximidade, esse carinho e esse respeito ao paciente. Qual que é a diferença do balão de 6 meses para 12 meses? Bom, obviamente um fica 6 meses, outro 12 meses, né? Então o fabricante, ele faz esse balão para durar 6 meses e outro faz o balão para durar 12 meses. O que eu faço de diferente aqui na clínica, né? Eu trabalho com 2 balões, basicamente. Um balão que fica até 6 meses, e esse balão ele é estanque, ele não é ajustável, né? Então o volume final que você coloca na primeira vez é aquele volume, e ele vai ser retirado em 6 meses. Ou em até 6 meses, não precisa ficar necessariamente 6 meses. E o de 1 ano, o que eu trabalho, ele é ajustável, eu consigo aumentar ou diminuir o volume dele. E ele também não precisa ficar 1 ano. Se o paciente quer te retirar esse balão em 8 meses, não tem problema nenhum, a gente combina e retira o balão. É o que eu costumo falar aos pacientes, sou teu funcionário aqui, tu me contratou, sou teu funcionário. Tu quer tirar ele em 8 meses, não tem problema, é você que decide. Vai depender desse ajuste, assim. O ajuste. Tá. Então, o volume que eu coloco, geralmente, em todos os balões, é em torno de 600, 650. Né? O recomendado desses balões são 700, 750 o máximo, né? Mas eu coloco esse valor que eu falei, em torno de 600, 150. Isso vai dar uma boa efeito de massa ali no estômago, né? E vai ajudar bastante. A gente tem que ver que a maior perda de peso nos primeiros 3 ou 4 meses. Né? Então, quanto mais a gente insistir naqueles primeiros 3 ou 4 meses, melhor. Então, mesmo que o balão seja ajustável, eu já coloco um volume mais alto. O que diferencia o ajustável? Que já aconteceu conosco, né, Caio? O paciente, coloquei os 600, o paciente passou muito mal
nos primeiros 4, 5 dias, aí não teve uma melhora satisfatória, mesmo a gente dando toda a assistência. Aconteceu que a gente foi ao hospital e retirou 200 ml. E esse balão ficou com 400 e o paciente teve uma boa aceitação desse balão. E mais tarde, 2, 3 meses depois, nós aumentamos o volume do balão para 600, o paciente também aceitou e teve uma perda de peso bem adequada. Então, você consegue jogar com o volume dele, né? E também lá pelo 3º, 4º mês desse balão ajustável, você pode insuflar um pouco mais e ter uma potencialização da perda de peso. Mas, em média, tanto a perda de peso do balão de 6 meses quanto a perda de peso do balão de 12 meses são semelhantes. Lembrando que o maior perda de peso nos primeiros 3 ou 4 meses. Então, tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. Pode... Que perguntaram se o balão causa mau hálito. Verdade. Eventualmente o paciente vai estar mais tempo em jejum, com uma dieta mais... acho que tem mais a ver com a dieta e pode ser que tenha um pouco, mas não... Sim, tem pacientes que dizem não outra causa, né? O paciente fica em jejum muito tempo, né? Tem paciente que diz assim, eu arroto mais. Aí eu tenho mais... tô com o intestino mais lento, tenho mais arroto, tenho mais mau hálito. São coisas muito particulares, né? E que muitas vezes a gente fazendo algum ajuste, evoluindo a dieta, isso também vai passar. Eu acho que não é causa do balão. Acho que tá mais ligado à dieta, à pessoa, ao metabolismo, ao processo como um todo. E outra coisa, né? O balão causa um retardo no esvaziamento gástrico. Quer dizer, o alimento vai ficar mais tempo, né? O que você comeu vai ficar mais tempo no estômago. Então vai fermentar um pouquinho mais, né? Então se a pessoa comer uma comida muito copiosa, né? Ou comer substâncias, né? Alimentos, né? Batata em excesso, né? Vai fermentar e vai ter mais gás, eventualmente vai ter um mau hálito, né? Momentâneo, mas adequando a dieta, adequando a forma de se alimentar, acho que vai melhorar. E bariátrica pode colocar o balão ou não? Não. Existe uma contraindicação absoluta para o balão, que é qualquer cirurgia gástrica. Então, o paciente que fez qualquer manipulação cirúrgica gástrica, inclusive a funduplicatura, que é aquela cirurgia para correção de hernia de hiato, né? Ou o paciente que fez qualquer cirurgia, né? É contraindicado. O bypass, obviamente, nunca vai caber um balão lá dentro, né? Porque tem um volume bem menor, né? Bem pequeno. E no sleeve também não, né? Não teria como colocar o balão. Então, o paciente que fez alguma manipulação cirúrgica gástrica, esse paciente tem uma contraindicação formal da colocação do balão. Mas existem outros métodos, né? Se o paciente tem alguma cirurgia, né? Medicamentoso, né? Como eu falei, a clínica aqui tem todos os tratamentos, né? Então, passa para nossa colega, a doutora Juliana, né? Que é a nossa endocrinologista. Ela avalia esse paciente, daqui a pouco começa um tratamento medicamentoso que vai poder dar uma boa ajuda para esse paciente, né? Ou até endoscópico, né? Também existem alguns tratamentos endoscópicos, né? Que a gente agora eu vou te perguntar uma coisa que eu acho que muita gente quer saber. Tem algum plano de saúde que cobre ou é só particular? Muito boa pergunta. Não, o tratamento do balão intragástrico é 100% privado, tá? É claro que a endoscopia pré, os exames pré, uma internação necessária, consulta, a gente consegue fazer tudo pelo plano de saúde, né? Mas o procedimento do balão não está nos rolos de procedimentos dos planos, né? Então, a gente não consegue, nem que quisesse, né? Ou se esforçasse muito, cobrar pelo balão. Então, todo o procedimento do balão é privado, né, Caio? Mas, claro, a clínica aqui a gente tem boas condições, né? Se o paciente precisar, a gente vai ajudar, né? Se ele quiser fazer o procedimento, pode vir aí que a gente dá um jeito, né, Caio? Gente, queria aproveitar, agradecer todo mundo que está prestigiando a gente, tirando dúvidas. Esse espaço é muito importante. Aproveitem, compartilhem, deem likes pra gente saber que esse conteúdo é relevante e deixem mais dúvidas aí. E o nosso colega, Dr. Rafael, trouxe uma muito boa. Se o balão é seguro. O balão é um método seguro, tá? Mas como todos os métodos que são invasivos, né? Pois é um método que você vai ter que fazer uma endoscopia, tu vai ter que
Você vai colocar uma prótese dentro do estômago, né? Você vai insuflar essa prótese, né? Então, como qualquer método invasivo, existem seus riscos, né? Vejo que esses riscos podem ser minimizados tendo uma equipe assistente presente, tendo um contato com a equipe. Em qualquer circunstância diferente, esse paciente entra em contato conosco e a gente prontamente vai avaliar. Exemplo, né, Caio? Tivemos paciente com dor, né? E no mesmo dia a gente conseguiu fazer uma endoscopia numa dessas pacientes. E essa paciente já tinha perdido uma boa quantidade de peso, não tinha chegado ao que queria, mas o balão tinha machucado um pouquinho o estômago, fez uma pequena úlcera, a gente retirou o balão imediatamente e demos seguimento ao tratamento daquela úlcera, né? Então, são coisas que podem acontecer e que se vai deixando, aquilo vai piorar, mas eu acredito que um pronto atendimento e um bom entendimento do paciente antes da colocação do balão, então, o paciente bem orientado antes da colocação do balão e a equipe presente minimiza muito esses pequenos riscos do balão. Isso tanto faz diferença, né, Ademar, que quando às vezes tem pacientes que não precisam fazer retorno com o Ademar, mas vêm comigo porque eu faço aquele acompanhamento, a evolução, a dieta pastosa. Primeiro eu começo ela bem líquida, quer dizer, a dieta líquida, eu começo ela bem líquida, depois a pastosa eu vou fazer evolução gradativa, e no momento que eu vou fazer a inserção dos alimentos sólidos, eu preciso de um acompanhamento mais de perto com esses pacientes, para poder ver o que cada um tolera. E às vezes eu consigo diagnosticar alguma coisa errada e a gente conversa entre nós, às vezes é ajuste até de medicação simples, que é o protetor gástrico, por exemplo. Às vezes para uma pessoa não tá funcionando determinada marca ou determinado fármaco, a gente ajusta. Então, essa troca entre a equipe é muito importante porque facilita pro paciente, né? Com certeza, né? Não, às vezes os pacientes, né, como a Samantha falou, eles não retornam comigo, mas a gente sempre está em contato pelo WhatsApp, né? Então, o WhatsApp é uma ferramenta médica, assim, né, Caio? Como mudou a vida com o WhatsApp, porque a gente consegue uma comunicação muito rápida, assim, com os pacientes também têm uma segurança muito importante também nesse WhatsApp, né? Então, manda mensagem, a gente já olha, a gente fica meio viciado no celular, vira e mexe, estamos sempre olhando, né, para ver se tem alguma coisa. E eu respondo todos os pacientes a qualquer momento, né? Sempre estou presente, né? A questão que a Samantha falou, muito importante, né, do protetor gástrico, né, e antes eu falei da úlcerazinha, né, durante toda a vigência do balão é usado um protetor gástrico, durante toda a vigência, em dose única, pelo menos uma vez por dia, né, e eventualmente se o paciente tem algum desconforto, eu dobro a dose, né, desse inibidor de bomba de prótons, né, e aí eu escolho conforme o paciente deseja, né, e conforme a preferência, né. Queria falar um pouco aqui também, a gente falou dessas ferramentas que a gente tem. Tem várias equipes que passam balão, mas o nosso diferencial aqui é justamente ser uma equipe integrada, a gente atender os pacientes em toda a extensão. Eventualmente o paciente vai fazer uma endoscopia, vai ter algum problema de saúde, ou o paciente vai tá pensando em fazer a bariátrica, ele vai lá fazer endoscopia conosco, vê que tem a opção de fazer o balão, ou o paciente tá fazendo balão, pensando em fazer o balão, mas na verdade ele tem indicação de fazer bariátrica, e essa confiança na gente é justamente o que faz toda a diferença. E é o nosso diferencial como equipe aqui, a Bariatric Clean, a nossa equipe de anestesia, é atender o paciente em toda a extensão assim do tratamento e tá presente, ter uma liberdade assim de eles falarem com a gente, acessível também a todos os canais de comunicação. E isso faz toda a diferença, né? Porque muda realmente o tratamento do paciente. Tem risco desse balão estourar? Riscos existem, né? Estaria sendo negligente se falasse que o balão não pode estourar. É extremamente raro estourar, né? Mas esse balão a gente coloca dentro dele uma substância de azul de metileno, tá? Esterilizada, obviamente, e aquilo é absorvido pelo organismo e vai ser eliminado na urina.
Então o paciente vai fazer xixi e vai ver o verdinho, porque o amarelo com o azul vai dar verdinho, né? Então esse paciente vai entrar em contato comigo e eu vou só aguardar o horário de jejum dele e já vou retirar o balão, tá? Mas esse risco de estourar é muito raro. O que pode acontecer é o mecanismo de válvula do balão. Eles têm um mecanismo de válvula. Todas as válvulas não são perfeitas, né? Qualquer válvula, nem a válvula do coração é perfeita, né? Então, todas as válvulas podem ter um defeitinho, eventualmente pode pingar um pouquinho daquela válvula e também o paciente vai me avisar, vai fazer o xixi verde, vai me avisar e eu vou substituir o balão, né? A gente vai para nossa endoscopia lá, né, Caio? E substitui, obviamente, sem custo nenhum para o paciente, tanto pelo balão quanto os honorários da equipe, né? Então, se eventualmente vazar, é só entrar em contato que a gente substitui prontamente, tá? A Manu me fez uma pergunta interessante, que a Manu é uma paciente nossa, que na verdade não foi pergunta, foi um comentário. Eu achei bem interessante. Ela falou: o doutor Ademar desmistificou a endoscopia. Eu não acho que fui eu, Caio, acho que foi tu. Acho que a questão da anestesia, né, Caio? Porque na verdade, assim, a endoscopia é um procedimento relativamente simples, né? Mas a questão é da sedação do paciente, né? O paciente bem sedado, né? É uma anestesia... como é que posso te dizer, Caio? Uma pessoa experiente, né? Que com calma, que conversa com o paciente, que recebe bem esse paciente, né? Acho que faz bastante a diferença, né, Caio? Dá a tua experiência aí pra nós. Não vou simplificar a minha especialidade, né? Mas a gente costuma falar que a parte mais chata é a veia. E é mesmo. Porque o resto deixa que a gente faz, né? Mas a veia, às vezes, é meio complicadinha de achar. A gente sabe e entende que tem pacientes mais complicados. Mas a parte mais difícil é a veia. A gente pega, às vezes dá uma dorzinha ali que tem que procurar. Mas do restante, assim, fique tranquilo que é muito, muito, muito seguro e muito tranquilo, assim. A gente tem muita experiência. Eu, Ademar, assim, o Ademar com endoscopia, eu com anestesia. E agora conhecendo também a Samantha com a nutrição. Então, confia que a equipe é muito boa aqui da Bariátrica Clean. Quem não conhece, pode vir fazer consulta que a gente vai receber com a maior alegria todo mundo. Com certeza, né, cara? A gente procura já acertar na indicação, né, em conhecendo aquele paciente, em dando uma orientação bem boa para esse paciente decidir, né, se também esse método cabe para ele, né. Então o paciente é dono do seu corpo, né, então a gente oferece o tratamento, né, e o paciente tem que estar consciente, né, do que é aquele tratamento. Então eu costumo falar sem rodeios, né, todos os benefícios e os efeitos colaterais podem ter. Adoro que eles estejam aqui junto com a nossa equipe, né, com a Samantha, a nutricionista, que faça o acompanhamento, né, que também, se possível, fazer o acompanhamento com o educador físico, né. A gente tem o Milton Felker aqui que é nosso parceiro aqui da clínica, e dá um bom auxílio para os exercícios desses pacientes, né, no pós-balão também, né. Então é bem importante que esse paciente se envolva, né, e que também se esforce para ter o resultado, né, Samantha? Até porque nós temos a pergunta sobre o paciente vai voltar a comer normalmente. Assim, ó, se ele voltar a comer como ele comia antes, ele não vai emagrecer, né? Então, o objetivo do balão é justamente fazer essa restrição mecânica de espaço. Fisiologicamente, ou às vezes o paciente diz, eu sinto fome, sinto vontade, mas tem aquele espaço ocupado, então, consequentemente, vai caber menos comida. Eu vou trabalhar para a pessoa conseguir colocar menos calorias para dentro e automaticamente eu conseguir fazer ela perder peso, combinado do restante, da atividade física. Mas nesta dieta, eu vou fazer com que a proteína seja o carro-chefe. Porque se eu não comer proteína, eu vou ter dificuldade de ter perda de peso e uma boa manutenção de perda de peso a longo prazo, principalmente depois que eu tirar essa ferramenta, né? E uma dieta bem equilibrada, claro que com carboidrato, proteínas, lipídios, nas medidas adequadas para aquele paciente, de acordo com a altura, com o peso, a estratégia que eu tracei para chegar, vai ser o diferencial para o nosso sucesso.
Tem uma pergunta aqui pro Ademar, pro doutor Ademar, que uma pessoa fez bariátrica aqui e teve reganho de peso. Não é bem a nossa live, mas acho que é interessante responder, já que a gente é a clínica aqui de bariátrica. Claro, a paciente teve reganho de peso quantos anos depois da cirurgia? Não citou? Claro, essa paciente é importante que ela passe em consulta conosco, né, pra gente poder avaliar. Como eu falei, a gente tem outros métodos, né, que não o balão, obviamente, né, como eu falei antes, qualquer manipulação cirúrgica no estômago é uma contraindicação absoluta da colocação do balão, né, mas existe tratamento endoscópico, né, para o reganho de peso, dependendo do tamanho eventualmente a anastomose, a gastroenteroanastomose está um pouco dilatada, né, e a gente consegue diminuir ela através do procedimento endoscópico. Tá? Mas claro, tem que avaliar essa paciente antes, tem que fazer uma endoscopia, e a gente também pode entrar com tratamento medicamentoso. Então, existem opções para ajudar esse paciente, mas obviamente tem que passar por uma consulta, tem que passar por uma avaliação, passar por alguns exames, né? E daí para frente a gente traçar o tratamento dessa paciente. Obviamente, todos os tratamentos vão ser acompanhados pela nossa Nutri, para também melhorar essa dieta dela e melhorar também a questão da atividade física, né? Que são fatores fundamentais, né? São peças-chave para diminuir e manutenção do peso. Até porque não vai adiantar nada tu fazer o procedimento endoscópico, ou tu tomar medicação, ou uma medicação injetável, ou via oral, se tu não mudar os hábitos, né? Não reeducar, não diminuir a ingesta, que é aquele velho equilíbrio, assim, entre o que entra e o que sai, o gasto tem que ser maior do que o que se ingere. Então tem que ter um equilíbrio pra gente poder fazer a mudança, como em qualquer momento, né? Qualquer área. Eu costumo até brincar com os pacientes, né? Eu digo, você tem que ser o seu próprio policial, né? Tem que ver onde é que às vezes tu tá pecando, né? Ou assaltar a geladeira de noite, aquele chocolatinho, né? Eu sei exatamente o momento que eu faço meus pecados, né? Então, o meu maior pecado é o chocolate, né? O chocolate de noite lá não é sagrado, pelo menos 3 vezes por semana, mas pouquinha quantidade, né? E depois tem que tentar compensar em alguma coisa. Eu compenso na atividade física depois, né? Mas todo paciente tem que procurar ver onde é que tá pecando, né? E pessoal, assim, ó, vocês estão gostando da nossa live, né? Se tão curtam aí, compartilhem. Aprendi muito. Manda pergunta, o que eu puder aqui, eu vou responder na maior honestidade possível aqui, tá? A Francine Moura pergunta: é ambulatorial e se aceita convênio? Tu já tinha respondido. Mas vou responder ela então. Francine, é ambulatorial, tá? Você vai pro hospital no dia da colocação, meia horinha antes, coloca o balão também, mais ou menos uma meia hora, 40 minutos de procedimento e mais uma horinha de recuperação, tá? Então, em 2 horas e meia, no máximo, aí se resolve tudo. Convênio não se aceita, né? Não está nos rolos dos procedimentos, então nenhum plano de saúde cobre o balão. Então, um procedimento 100% particular. Mas como eu falei, a clínica aqui é bem acessível, né? A gente consegue trabalhar os valores, né? Então é só nos procurar aqui que a gente também trabalha bem isso aí. A nossa secretária, a Ana, se responsabiliza por isso e ela faz muito bem feito esse trabalho. Então, o que a gente puder ajudar o paciente na questão financeira também vai ser ajudado, tá? Alguma pergunta mais? Outra coisa, tu falou assim, 2 horas e meia retoma, acabou o procedimento, né? Eu acho que também vai depender, né? O Caio pode reforçar isso pra nós, que acho que cada pessoa tem uma reação também, né? Tem pessoas que anestesiam e conseguem logo voltar à rotina, acho que tem pessoas que aquele dia às vezes é um dia mais parado, então acho que isso é importante comentar. Uma coisa que a gente sempre fala, assim, né? Quando faz anestesia, seja para endoscopia, né? Mesmo que seja um procedimento ambulatorial, é um dia que a pessoa não vai trabalhar, né? Porque ela vai ficar um pouco desatenta. Por exemplo, se a pessoa dirige, se exerce alguma atividade que lide com precisão, por exemplo, faz cálculo financeiro, ou liga para alguém,
Então é um dia que ela vai ficar mais reclusa. Mesmo que ela não esteja sedada, a gente considera que ela pode ficar um pouco dispersa. Então, idealmente, ela vai ficar mais reclusa, assim. Não que vai ter uma complicação do procedimento, mas por segurança mesmo. Então, dirigir nem pensar, tá? Esses cálculos aí, trabalhar com dinheiro, melhor não. E ter um acompanhante sempre, né? A gente falou, é um procedimento ambulatorial, mas como a pessoa é sedada, é importante e imprescindível que tenha acompanhamento de alguém para a pessoa ir embora. Porque imagina a pessoa entrar num Uber da vida. Sim. Não tem como, tá, gente? Não... Ou ir dirigindo, que é pior ainda. Né? Então, ambulatorial, porém com acompanhante, né? Normalmente as pessoas, no meu tipo de anestesia, elas acordam um pouquinho mais rápido, tá? Mas não significa que ela já vai sair correndo embora. Né? Então ela fica um tempinho, vê se tá bem, se não teve muita náusea, se não teve enjoo, se não tá com dor. O pessoal do hospital cuida disso. E depois come alguma coisinha, toma um suquinho. Dando tudo bem, pode ser liberado. Então geralmente dá esse tempo ali de 2 horas, 2 horas e meia, como eu falei, com acompanhante, e aí pode ir embora, tá? Mas é isso, cada um responde de um jeito. Eu tento deixar o paciente mais desperto no final do procedimento possível, o paciente acordar e poder ir embora, mas não significa que ele vai embora, né? Tem que um tempinho ali no hospital, ficar um pouquinho para ver se tá tudo bem mesmo. Claro, né? E é importante que o paciente vai acordado, obviamente, para casa, vai conversando, né? Tem alguns até que dizem, mas doutor, eu tô bem para dirigir. E a gente costuma falar, não, hoje o senhor não pode fazer nada, né? Hoje é um dia que o senhor não vá nem no mercado, de preferência, né? Porque senão o cara compra meio mercado lá com a medicação, né? Mas é isso aí, geralmente o paciente vai no mesmo dia, 2 horas e pouquinho tá resolvido. Seguinte, fases da dieta, tá? Que me questionaram. Então, assim, vamos lá. Primeiramente, quando o paciente acorda no procedimento, a primeira coisa que nós vamos oferecer é água, pra gente poder avaliar, ver se esse paciente tá bem, se ele tá bem acordado, se não tá nauseado, tá? Aceitando bem a água, nessas primeiras horas, 48 horas, eu vou fazer a introdução dos líquidos sem resíduos. A introdução do leite, dos lácteos, dos proteicos ocorre após o 3º dia, mais comumente, porque as primeiras 48 horas é o período de maior probabilidade de enjoo, de náusea. Fechou ali uma média de 7, 10 dias de líquidos, ninguém vai assim, dizer assim, sente tanta fome, porque tem uma oferta de produtos. Eu consigo usar suco, eu consigo usar Gatorade, chás, eu tenho opção de produtos. Mas aí com 10 dias eu vou introduzir os pastosos. Nos pastosos, é claro que eu consigo fazer maior uso de alimentos, principalmente salgados, né? Porque eu consigo usar um caldo salgado mais consistente. Eu sempre costumo dizer assim, aquela dieta que eu ofereceria para um bebê que não tem os dentes, né? Então eu posso fazer um purê, salientando que, como estamos num processo de perda de peso, eu não posso deixar essa dieta na base do purê, do carboidrato, senão eu vou ter menor perda de peso, né? Aí, depois, quando eu evoluir para essa dieta branda de mastigação, eu já vou poder comer carne inteira, tipo um bife, um pedaço de frango. Eu vou poder comer uma salada refogada, um arroz, um feijão. Tudo a gente combina, principalmente de acordo com o paladar da pessoa. Com o que é de hábito, de rotina, respeitando sempre limitações também, tá? E depois desse momento, vida normal, dieta normal. Claro que nessa dieta normal não inclui gatilhos, refrigerante, álcool, fast food, porque senão a gente não vai conseguir ter os resultados desejados. Exato. Aqui a Bruna tá me perguntando como é que é o acompanhamento da cirurgia. Da colocação do balão, se é igual da cirurgia bariátrica. Não é igual, né? A bariátrica você acompanha mais frequente, né? O balão, na verdade, a gente faz o implante, né? É ideal que esse paciente sempre mantenha um pé na clínica, né? A Samantha, eu acho que orienta vir pelo menos uma vez por mês, né, Samantha? Pra ir progredindo e fazer a manutenção da dieta, né? E depois também, quando se retira o balão, nesse período de 6 meses... ou 1 ano que seja, ele também mantém o acompanhamento, né? Pelo menos com a nutricionista, né? Para que mantenha
mantenha aquele hábito, né? Tente fugir o mínimo possível da questão desses gatilhos que a Samantha falou, né? Então, é importante o paciente que teve ou tem problema com peso sempre lembrar que aquilo pode voltar, né? Então, sempre ter um pezinho na clínica é interessante para manter, para fazer a manutenção do peso, né? Então, acho bem legal. O que mais tem uma pergunta? Se nós fazemos uso do gás de argônio. Isso daí seria para o paciente que teve reganho de peso, né? No caso da cirurgia bariátrica, né? O paciente que teve reganho de peso após a cirurgia bariátrica e foi feita uma endoscopia e se viu que esse paciente tem a gastroenteroanastomose alargada, tá? Então, nesse caso, estaria indicado, né? Seria uma opção de tratamento o gás de argônio, a ablação com argônio, que é queimar a voltinha ali da anastomose com argônio para diminuir esse tamanho da anastomose e assim restringir um pouco a alimentação e ajudar o paciente na perda de peso. A gente faz sim, né? Tendo a indicação clara, né? E o paciente bem orientado, a gente faz o tratamento. Com certeza. Só passar aqui e conversar comigo que estando indicado, o paciente ciente, a gente vai fazer o tratamento. E claro que a doutora Samantha vai orquestrar a dieta desse paciente para que ele tenha um resultado adequado. Até porque toda perda de peso necessita de um tempo de adaptação, tá? O corpo, ele é muito inteligente. Então, a tentativa dele de retomar, de voltar para aquele peso anterior, tentando entender o que está acontecendo, leva um tempo, tá? A memória genética vai de 6 até 9 meses para se adaptar àquela nova modificação. Então, é muito importante que o paciente faça esse processo. Eu sempre digo assim, perder às vezes não é tão difícil como reeducar, como manter a perda de peso. Nós temos uma outra pergunta que eu acho bem válida, Ademar, sobre quando tu tira um balão, tu pode colocar outro? Muito boa pergunta. Pode sim, tá? Tu pode retirar o balão e colocar outro. Se o paciente, obviamente, não tiver nenhuma contraindicação, né? Não tiver nenhuma lesão gástrica, não tiver nenhum machucado, pode se retirar e colocar. O que é o ideal? O que seria o mais recomendado? Esse paciente aguardar um pouquinho, uns 30, 45 dias, para fazer a troca do balão. Assim ele vai sentir um pouco mais os impactos da primeira colocação do balão, que como eu tinha comentado antes, né, os 3 ou 4 meses primeiros são os mais importantes. Então, a minha sugestão é que esse paciente retire o balão, fique de 30 a 45 dias sem o balão e depois recoloque novamente. Vou fazer outra pergunta aqui. A Anderson Rodrigues perguntando de valores aproximados da colocação de balão. Sabia que ia vir essa pergunta. Pois é, essa pergunta nós tínhamos até comentado. Hoje o Dr. Caio já passou a manhã e o início da tarde fazendo as endoscopias aqui da clínica, né? A gente costuma fazer praticamente todas, né? Se não todas da clínica a gente faz, tanto pré quanto pós. E a gente estava vendo as pautas da live e falamos sobre isso, né, cara? Mas a questão do valor, eticamente, a gente é uma questão meio proibitiva de falar, né? Então, eu não vou tocar no assunto valores aqui, né? Mas o paciente que tem curiosidade, vem consultar, vem conversar. A questão de valores, a gente dá um jeito, fica tranquilo. Tua consulta, tu tem plano de saúde, né? Sim, a consulta pode vir por plano de saúde, né? Conversar, que não tem problema nenhum. Tá? Tanto consulta quanto exames pré, endoscopia pré-implante, né? E algum tratamento de urgência que seja necessário poderá ser feito com certeza pelo plano de saúde. Tá? Mas assim, ó, o que eu posso falar do balão? O balão é um método bem seguro. Tá? Um método bem legal aí para o paciente que tenha aquela indicação que eu falei anteriormente, que auxilia bastante na perda de peso. E ele é muito importante, né, que tenha esse acompanhamento, né, com o pessoal da nutrição, né, eventualmente com o psicólogo, eventualmente com o endócrino, né. Então com todos os membros da equipe também é importante que esses pacientes circulem. Eu não sei se chegou a responder
pergunta, Tatiana. Como é um acompanhamento pós-colocado do balão? Sim, é aquilo que eu falei, né? Esse paciente, então, é importante que ele mantenha um contato com a clínica, né? Eu gosto de ver esses pacientes nos primeiros 15, 20 dias, depois pelo menos uma vez por mês, e gosto que eles passem com a nutricionista pelo menos uma vez por mês, né? Claro, existem pacientes que fogem um pouquinho dessa tanto de vir aqui comigo, que como eu falei antes também, daqui a pouco eles vão no WhatsApp, dizem, doutor, tô bem, tô perdendo peso, falei com a Samantha, já tô na dieta pastosa, já evolui de dieta, então o paciente às vezes dá uma fugidinha na questão do acompanhamento, mas eu acho bem interessante, assim, e os melhores resultados que nós tivemos aqui foram pacientes que colocaram o balão e tiveram sempre presente, sempre tirando dúvidas, sempre fazendo os acompanhamentos necessários aqui dentro da clínica, né? Então foram os pacientes que melhores resultados tiveram, né? E, inclusive com perda bem expressiva, até maior do que aqueles 18%, né, Caio? O Caio viu, cansou de ver casos lá, né? Que perderam bastante peso, né? A gente nem reconhece algumas pessoas assim. Tem paciente que às vezes a gente nem reconhece, né? Tanto peso que perdeu, né? Então... Eu acho que é válido salientar também que o paciente, mesmo quando não tá dentro do que a gente espera, é válido voltar. Ninguém vai xingar, ninguém vai reclamar. Eu acho que é muito importante, porque a gente pode contornar a situação e verificar muitas vezes aonde está o erro, aonde está a necessidade de mudança. E a gente está aqui para ajudar, não para criticar ninguém. Isso é uma coisa que vocês não vão ver eu fazendo, é xingar ou maltratar um paciente, pelo contrário, né? Acho que o paciente tem que ser acolhido independente. Diz, tô com vergonha de ver o doutor lá porque eu não emagreci, eu comi demais. Bom, então vamos conversar, vamos ver onde é que está o erro, vamos tentar contornar esse erro. E existem outros métodos que a gente pode associar eventualmente lá pelo 3º, 4º mês, como eu te falei, que a curva começa a achatar da perda de peso, a gente pode daí tentar iniciar um tratamento medicamentoso, ou no caso do balão ajustável, a gente tentar aumentar o volume do balão e melhorando esse valor final de perda de peso que vai ficar. Então existem bastante opções que a gente pode lançar mão para ajudar esse paciente. Então os meus pacientes podem vir tranquilo aqui, que nunca vai ter problema dessa natureza aí. Pode explicar quais são os planos que tu atendes? Eu atendo praticamente todos os planos de saúde. Existem alguns planos que a clínica que não nos permite atender em consultório, né? Então esses planos eu realmente não consigo, mas a grande maioria dos planos de saúde eu consigo atender. A gente é vinculado à COPMED, né? Que é uma cooperativa que capta esses planos todos, a gente consegue. Eu atendo IP, atendo Unimed própria daí, né? E os outros planos eu consigo atender através da COPMED, a grande maioria. Existe um ou outro plano que a gente tem dificuldade, mas se tiver dúvida, vem, liga, conversa, né? Então, não se preocupe com a questão dos planos aí, que a gente sempre resolve. Então, pessoal, alguma pergunta a mais? Nenhuma pergunta? Então foi um prazer, pessoal, estar aqui nessa live. Acho que todos nós aqui somos um pouco cru nas lives aí, né, Caio? E estamos começando. A ideia da Bariatric Clean, minha, Dr. Rafael e de todo o corpo clínico aqui, é fazer uma live de 15 em 15 dias, tá? Pra gente discutir os assuntos que nossos pacientes querem saber mais, né? Então, mandem para nós ali as dúvidas, os temas que gostariam para as próximas lives, e a gente vai prontamente responder isso aí. Tá? Então, a nossa ideia é de 15 em 15 dias fazer novas lives. Hoje a minha ideia foi fazer essa live sobre o balão, e achei ótimo convidar a Samantha, né? Que é quem acompanha a dieta dos pacientes com muito carinho, e o meu grande amigo aqui, o Dr. Caio, que é um parceirão aí que tá sempre junto ali nas boas e nas ruins, ali nos balões, né, cara? Então, essa é a minha ideia, e também atende os nossos pacientes com muito carinho.
Quem não passou por nós, passe para ver o carinho e a competência, né, que a equipe tem, né? Então, um prazer, pessoal. E aqui eu me despeço. Uma boa noite para todos. Boa noite a todos e obrigada. Boa noite, gente. Muito obrigado pela participação aí de todos. Foi muito legal. Espero que tenham gostado. Um abração para todos aí. Boa noite.